Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, amém? Chegamos ao período natalino, já desde o mês passado nós estamos celebrando o Natal. E para nós os cristãos, é a data em que celebramos o nascimento de Jesus. E por que o nascimento de Jesus é tão importante para nós? Porque não é simplesmente a celebração do fundador da religião que professamos. É por aquilo que Jesus, na realidade, é. E quando nós queremos saber sobre Jesus, uma das melhores maneiras de identificarmos quem Ele é, na realidade, é ouvindo o que Ele mesmo disse acerca de si. E no domingo passado, nós refletimos sobre uma parte de uma declaração muito conhecida de Jesus, que foi registrada pelo evangelista João, lá no capítulo 14, versículo 6. E eu quero convidar você a ler, ou se você não conseguir visualizar aqui, a repetir, porque com certeza muitos de vocês sabem essa declaração de Jesus de cor. Vamos falar juntos, João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido Pai do céu, agora quando estaremos meditando na Tua palavra, fala ao nosso coração de forma muito especial, segundo a nossa necessidade, Pai. E nós te pedimos que cada um se aproprie daquilo que o Senhor deseja para a vida individual. E obrigado porque nós temos na Tua palavra a revelação de quem é Jesus. Temos a revelação de quem Tu és. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Numa pequenina igreja lá no interior, no momento da apresentação das crianças de Natal, culto domingo à noite, quando a programação ia começar, a apresentação do musical, a luz foi embora. E ficou aquela escuridão, e todo mundo começou a ficar ali meio ansioso. Aí a líder das crianças pediu às crianças que acendessem as velinhas que elas tinham nas mãos. Teriam uma velinha para uma apresentação, cada uma acendeu a sua luz, o ambiente foi sendo iluminado, e uma criança de uns 7 anos puxou a saia da tia assim e perguntou: tia, por que a luz muda tudo? E aquela professora ficou refletindo sobre isso por alguns instantes, e aproveitou para trazer uma explicação que faz todo sentido. Ela se lembrou que em meio à escuridão do mundo, Deus acendeu a luz quando Jesus nasceu. Não é uma luz física, mas é uma luz que traz à tona a verdade. No domingo passado nós falamos aqui sobre Jesus como sendo o caminho que leva a Deus. E hoje eu quero refletir com vocês sobre esta propriedade maravilhosa da luz, que é trazer à tona a verdade. Nós celebramos o Natal. Esta verdade, Deus vindo à terra como aquele que é caminho, verdade e vida. Aquele que ilumina a realidade ao nosso redor, a nossa realidade interior também. E eu quero falar então sobre alguns aspectos desta declaração de Jesus, quando ele diz: eu sou a verdade. Que verdade é essa? Jesus é a verdade, meus queridos irmãos e amigos, que fundamenta todo conhecimento humano. Todo conhecimento humano. Toda a verdade, em qualquer campo do conhecimento, vem de Deus. Porque Deus é a fonte da realidade. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de todas as leis da física, da química, da biologia, da matemática, qualquer que seja o campo do saber. Isso significa que se algo é verdadeiro, seja na ciência, na arte, na psicologia ou na teologia, a verdade última está enraizada em Deus. Agostinho afirmava: toda verdade é verdade de Deus. Calvino afirmava: sempre que encontramos alguma verdade, ela procede do Espírito Santo. Então nós podemos encontrar as verdades sobre Deus e sobre o ser humano enquanto ser que se relaciona com Deus nas Escrituras. Mas há muita verdade que encontramos
além daquilo que está na Bíblia, são as verdades científicas. E são essas verdades que, uma vez descobertas, possibilitam o progresso do ser humano em muitas direções e, quando usado para o mal, infelizmente também usado de uma forma indevida, contribui para a destruição do ser humano. Mas imagine que você visite uma galeria de arte e você vê ali um quadro maravilhoso, um quadro extraordinário. As cores se harmonizam perfeitamente, a profundidade impressiona e cada detalhe revela técnica e beleza. Mesmo sem ver o artista, você reconhece. Isto não é obra do acaso. Alguém muito talentoso fez isto. Você pode analisar a tinta, o tipo de pincel, o estilo da pintura, ver ali como a luz incidiu sobre aquele quadro. Quanto mais você estuda a obra, mais você fica impressionado. E você certamente vai ficar impressionado também com o artista, mesmo que você não o conheça pessoalmente. A ciência funciona exatamente assim. Ela analisa a obra, mas a obra sempre carrega a assinatura do artista. Lembrando, cada lei da física, cada padrão matemático, cada célula viva, cada galáxia que existe em todo o universo, tudo revela que existe intenção, ordem e propósito, e por trás de tudo isso há uma mente inteligente. Por trás de tudo isso há um artista, e este artista é Jesus Cristo. Por que nós estamos falando que o artista é Jesus Cristo? Estamos aqui imaginando isso? Não, meus queridos irmãos. A Bíblia diz isso com toda clareza. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, nós lemos assim, referindo-se a Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então nós temos aqui um papel muito singular de Jesus, sendo a fonte de tudo. E se vamos buscando descobrir as leis, as maravilhas do universo, as leis que regem o universo, no fundo vamos chegar em Jesus Cristo. Se toda a verdade é verdade de Deus, então todo o conhecimento verdadeiro, seja ele da ciência, da história, da arte, acaba apontando para a mesma fonte, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, é esta verdade que se torna carne quando vem ao nosso mundo. A luz que acendeu o Fiat Lux, ou seja, haja luz, lá em Gênesis, é a mesma luz que está brilhando naquele estábulo em Belém. Aquele bebê na manjedoura é o mesmo que João diz, no princípio era o verbo, ou era o Logos, e o Logos era Deus, o organizador e sustentador de toda a realidade, e nós estamos então falando de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, e nele tudo subsiste. Embora possamos dizer que o Deus Pai criou todo o universo, mas ele não fez isso sozinho. Ele fez isso com a participação do Filho e do Espírito Santo. Significa então, a ordem que a ciência descobre, as leis que a física descreve, as estruturas que a biologia revela, os padrões que a matemática ensina, tudo isso existe conectado a Jesus Cristo. A ciência estuda a criação, o Natal revela o Criador. A ciência descreve como as coisas funcionam, o Natal mostra quem faz tudo funcionar. E este Criador veio morar entre nós. É o que diz a Bíblia claramente lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A Bíblia ainda diz, lá em Colossenses 2,3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas Jesus Cristo, obviamente, não é a verdade apenas nesse sentido mais amplo. Ele é a verdade não apenas para aquele conhecimento que o homem pode alcançar usando a sua mente, usando o seu intelecto. Jesus Cristo é a verdade a ser acessada
num nível muito mais profundo, porque ele revela a verdade no plano espiritual. Não existe apenas um mundo físico, existe um mundo espiritual e Jesus revela a verdade sobre a nossa condição humana e a nossa percepção da realidade. O que é verdade? O que é mentira no mundo de hoje? A mesma ciência que desmistifica as crendices populares é a que produz remédios, que salvam vidas. É a ciência que se debruça sobre o estudo de tudo que Deus criou e, depois de árduos estudos, descobre leis extraordinárias que interferem não apenas na preservação e na cura, na preservação da vida e da cura, mas nos permitem, por exemplo, falar com uma pessoa que está lá do outro lado do universo, não apenas falar, mas ver e ouvir com nitidez. Mas esta mesma tecnologia produz imagens que conduzem as pessoas, que colocam na nossa boca aquilo que nós não falamos, que colocam a nossa imagem naquilo que nós não temos nenhuma participação. Por isso nós temos hoje uma profusão de fake news. No dia de hoje, olhando a realidade ao redor, excetuando aquilo que está claramente apontado na Bíblia, o que é verdade? O que é mentira? Há 50 anos atrás, parece que era um pouco mais fácil a gente distinguir uma coisa da outra. Por exemplo, entre os médicos. Me parece que há anos atrás havia menos divergências sobre os diagnósticos e tratamentos. Lembra da Covid? Né? Houve uma clara divergência entre os médicos, estudiosos da medicina, sobre o tratamento a ser adequado, o que era eficaz, o que não é eficaz. E passou a pandemia e eles continuaram, cada um na sua posição. O que é verdade, o que é mentira. Nós leigos, nesse aspecto, ficamos às vezes confusos. E não é somente isso. Se você for para a internet, certamente você já viu aquela chamada de assim, isso não é como você pensa. A verdade agora é essa. Tudo que você creu sobre isso é mentira. Você já viu alguma coisa assim? Eu já vi várias vezes. Né? Até na teologia. Você tem algumas pessoas que chegam e dizem o seguinte, olha, isso que você imaginava sobre Deus não é o que você pensa, o céu não é o que você pensa, tudo é colocado em xeque. O modo como nós aprendemos as coisas básicas da vida, o que a gente podia comer, o que não pode mais hoje, quando é criança, não é? O jeito certo de escovar os dentes, tudo isso hoje é colocado em xeque. Então, nós temos que admitir que em várias áreas do conhecimento, embora esse seja, por assim dizer, um tempo de luz, mas é um tempo também de fake news, de mentiras, de dúvidas. Existe o que acreditamos ser verdade, mas que não é verdade, porque ainda não foi descoberto a realidade, o que é realmente verdadeiro. Existe, porém, um ambiente de mentira, em que as pessoas querem enganar os outros. Isso sempre existiu. Mas nesse tempo isso ganha uma proporção muito maior, pela facilidade de comunicação. Todos nós aqui corremos o risco de sermos enganados por pessoas que manipulam os dados, que querem realmente nos enganar. E nós vemos claramente uma ação do pai da mentira no mundo em que nós vivemos. Por isso aquela palavra de Jesus é tão importante. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, qualquer que seja a área do conhecimento, quando temos acesso à verdade, nós ficamos, obviamente, livres da mentira. Mas há uma outra implicação nessa palavra de Jesus, quando ele diz, eu sou a verdade, eu vou libertar vocês. Como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo pela mentira do diabo. Quando o primeiro casal foi ludibriado, e a mentira, então, entra no mundo. O ser humano acredita na mentira do diabo, no que o diabo falou sobre Deus, no que o diabo falou sobre o que aconteceria para eles. E a partir de então, nós vivemos no plano espiritual, numa esfera de ilusão. E somente Jesus Cristo, que é a fonte de toda a verdade, pode nos libertar desta esfera de ilusão. As mentiras do diabo no âmbito da espiritualidade são muitas. Deus é tão bonzinho que vai abrir a porta do céu para todo mundo, independente de arrependimento. O inferno não existe. Se você for uma boa pessoa, você certamente vai ganhar o céu. Todas essas mentiras estão por aí. E Jesus nos garante
que seremos verdadeiramente livres se nos libertarmos dessas concepções e tantas outras. Ele nos liberta quando nós cremos no que Ele falou. Ele nos liberta quando nós olhamos para Ele como sendo o único capaz de nos tirar de uma esfera de ilusão e de nos revelar, na verdade, quem somos e quem Deus é. Natal é Deus rasgando a ilusão que entrou no mundo através do pecado original. O pecado original, ele deforma a nossa visão. O pecado original nos faz perceber a realidade de um mundo de uma forma enganosa. Mas Jesus não é apenas a verdade nesse sentido de desmascarar essas ilusões que temos ao nosso redor. Jesus Cristo é a verdade que revela quem nós somos. Jesus Cristo é a verdade que revela quem nós somos. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos cometer dois erros opostos. O primeiro deles é quando você olha no espelho e diz: eu não valho nada, eu não sou nada, eu sou um completo fracasso, eu não tenho valor algum, eu, como diria um professor que eu tive, sou um substrato de pó de nada. Por outro lado, você também pode olhar no espelho e dizer: não, esse cara aí é um vencedor, esse cara aí pode tudo, todos os meus sonhos serão realidade, se eu desejar, basta eu acreditar. Queridos irmãos, ambos os discursos, ambas as percepções são falsas. Não correspondem à realidade que Jesus traz à tona quando nós nos conhecemos olhando para Ele. Quando nós nos olhamos com a lente de Jesus, o que podemos enxergar? Podemos enxergar e devemos enxergar pessoas singulares, porque a Bíblia mostra que Deus cria cada um de nós de forma absolutamente única. Quando nós olhamos para nós mesmos à luz da revelação bíblica, nós percebemos que somos criaturas que têm um potencial extraordinário, mas que somos criaturas quebradas. Percebemos que a imagem de Deus em nós se quebrou de alguma forma, e por isso que nós não podemos alcançar todas as coisas, jamais podemos dizer: eu sozinho posso tudo. E no plano espiritual você realmente é completamente incapaz. No plano humano você pode muitas coisas, mas mesmo assim não pode tudo, porque você não tem o controle de todas as situações ao seu redor. Quando alguém olha para si à luz de Jesus Cristo, vai se perceber como alguém profundamente amado por Deus, alguém que tem valor por ser criatura de Deus, alguém precioso aos olhos de Deus, mas alguém profundamente afetado pela realidade do pecado, um ser que precisa ser reconstruído espiritualmente e muitas vezes emocionalmente. E quando nós nos enxergamos à luz da verdade que é Jesus, à luz da missão de vida de Jesus, nós vamos entender que Deus deseja realizar em cada um de nós uma obra de restauração, porque nenhum de nós é perfeito. Restaurar a imagem que Deus tinha planejado para cada um de nós, uma imagem que reflete a imagem dele. E diante de um ser perfeito como Jesus, a nossa imperfeição vem à tona. Aquilo que está escondido se torna evidente, porque Jesus Cristo fala sobre aquilo que está no profundo do coração. Ele revela as nossas intenções mais ocultas, até mesmo as nossas boas obras contaminadas com más intenções. É isso que Jesus Cristo traz à tona. Nosso orgulho, nossa autossuficiência e distorções são claras diante dele. E quando nós nos conectamos com ele, nós temos acesso a esse tipo de percepção. Essa verdade que é Jesus, ela vem para curar, não para destruir. E no Natal, fica evidente essa nossa condição humana. Porque o Natal é aquele passo para a chegada de Jesus Cristo até a cruz. E na cruz nós percebemos a dimensão da nossa pecaminosidade. Como o nosso pecado é sério, capaz de levar Jesus Cristo à cruz. Então, sob a luz da verdade, nós temos consciência mais clara desse paradoxo, desta nossa ambiguidade humana. Por um lado, pecadores, falhos, limitados, mas ao mesmo tempo profundamente amados pelo Pai Celestial e com um potencial extraordinário de restauração, quando Deus opera na nossa vida, quando abrimos a nossa vida para Deus por meio da fé em Jesus. Quando vem para nos salvar, Jesus Cristo revela que estamos perdidos.
Mas Ele não vem apenas para nos salvar, Ele vem para nos restaurar. Jesus é a verdade, que revela a nossa condição, pecadores, mas ao mesmo tempo revela em quem nós podemos ser transformados, em filhos que refletem a glória do Pai. E a verdade, que é Jesus, revela não apenas a nossa condição existencial, mas revela também quem Deus é. Quem é o nosso Pai Celestial? Se queremos saber com mais clareza quem é Deus, qual a dimensão do seu poder, qual é o seu caráter, precisamos dirigir o nosso olhar para Jesus Cristo. A verdade sobre Deus sempre será incompleta se não olharmos para Jesus. Pois como já lemos em Colossenses 1:5, Ele é a imagem do Deus invisível. O autor aos Hebreus diz ainda assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então nós temos diante de nós um Deus criador que é invisível, mas durante algum tempo esse Deus veio ao nosso mundo e se tornou visível, um ser humano que pode ser tocado, ouvido, sentido, que se deixa ver e vivenciar essa nossa conexão plenamente humana. Nós não precisamos ficar imaginando como Deus é, basta a gente olhar para Jesus. A verdade sobre Deus nós podemos assimilar com mais clareza simplesmente olhando para Jesus. Olhando para Jesus, nós vemos com nitidez o amor do Pai. Olhando para Jesus, nós percebemos a compaixão divina. Olhando para Jesus, nós vemos o que o faz chorar. Olhando para Jesus, nós vemos o que traz alegria ao coração de Deus. Olhando para Jesus, nós vemos o quanto Ele é capaz de se sacrificar por nós. Olhando para Jesus, nós percebemos a grandeza do seu perdão. Olhando para Jesus, nós podemos ver claramente quão grande, quão extraordinário é o seu poder. Podemos conhecer muita coisa sobre Deus, observando a natureza. Afinal de contas, os céus manifestam a glória de Deus. Quando eu vou num lugar muito bonito, para mim é impossível estar naquele lugar contemplando as belezas da criação sem pensar em Deus. Algumas vezes eu até me emociono só de ver uma paisagem muito bonita. Nós podemos conhecer muito de Deus lendo a Bíblia, vendo ali seus princípios, a maneira como Ele foi se revelando ao longo da história, mas a revelação máxima de Deus, com maior clareza, está em Cristo Jesus. Quando nós não conhecemos a verdade divina por meio de Jesus, nós acabamos criando um Deus a partir das influências que nós recebemos dos pais, dos amigos, dos professores na universidade, dos influenciadores. E muitos de nós acabamos criando uma imagem de Deus distorcida, mas que nos é confortável. Um Deus à nossa imagem e semelhança. E aquilo que é o propósito de Deus, que é nos transformar na imagem e semelhança dele, nós invertemos o processo e criamos o nosso Deus, a nossa imagem e semelhança, ao nosso bel prazer. Além disso, há muitos que colocam Deus como seu Deus, o dinheiro, a fama, o sexo desenfreado e tantas outras situações que envolvem prazeres humanos. Quem age assim, colocando Deus nessas coisas, não conhece Deus verdadeiramente. Deus quer revelar a você. Deus quer se revelar a você. Você tem um conhecimento real, diário, significativo com Jesus, que o leva a perceber com mais clareza quem é Deus? Conhecer a Deus é a busca mais significativa que nós podemos empreender. Jesus é o Deus que se dá a conhecer. Qual é o seu nível de conhecimento divino a partir de Jesus Cristo? Há uma alegoria sobre a condição humana, muito interessante, feita pelo famoso filósofo Platão. Ele descreve as pessoas que passam a vida inteira como que acorrentadas dentro de uma caverna escura, vendo apenas sombras projetadas na parede, pelo fogo que existe ali ou algum reflexo que vem da entrada da caverna. Mas essas pessoas tomam aquelas sombras que eles estão vendo projetadas na parede como sendo toda a realidade. Até que um deles é libertado, sai da caverna, vê a luz do sol
e começa então a contemplar o mundo ao seu redor e fica maravilhado. Ele vê as flores, ele vê as árvores, a cachoeira, a grama verde, as nuvens, o céu, as estrelas. E ele volta para a caverna para contar para os outros aquilo que eles veem e convidá-los a saírem da caverna. Mas eles não acreditam. Eles acham que este que saiu e voltou está louco. Eles não acreditam no que estão ouvindo. A busca da verdade exige coragem para você deixar aquilo que o aprisiona, mas que é confortável. Aquilo que parece ser correto, mas é uma ilusão. Porque encarar a luz muitas vezes pode incomodar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, mas muitos preferiram continuar nas trevas do que abraçar a luz. Jesus é a fonte de toda a verdade no mundo criado por Deus. Jesus é aquele que nos liberta das ilusões, especialmente no campo espiritual. Jesus Cristo é aquele que nos faz ter uma visão correta sobre quem somos. Jesus Cristo é aquele que nos faz conhecer verdadeiramente a Deus. Mas para obter esse conhecimento espiritual, para viver na verdade, cada um de nós precisa dar 2 passos. Admitir a verdade sobre si mesmo, admitir a cegueira espiritual e crer em Jesus de todo o coração, como aquele que nos conduz no caminho da verdade. Na verdade, nós temos apenas 2 opções: viver na ignorância espiritual ou abrir os olhos e contemplar a verdade sobre Deus a partir de Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui, talvez a grande maioria, um dia deu este passo de fé. Os irmãos que se batizaram estão aqui testemunhando que os seus olhos se abriram e eles creem em Jesus como sendo a verdade. Mas pode ser que haja alguém aqui que não viveu essa experiência ainda. E eu quero fazer um convite para você nesta manhã, para que você se aproprie desta realidade que o Natal nos traz. Deus que vem a esse mundo e é a verdade, e traz a verdade, e nos conduz ao Deus verdadeiro. Feche os seus olhos agora. Vamos falar com Deus. E eu quero convidar a você que já teve esta bênção na sua vida. Esta bênção de crer em Jesus e ter os seus olhos espirituais abertos. E que você está procurando seguir no caminho da verdade. Permaneça nesta busca constante de conhecer a Jesus. E nesta busca de conhecer a Deus. Não se deixe iludir por outras visões humanas, mas foque o seu olhar em Jesus Cristo, como sendo fonte da verdade. Analise tudo ao seu redor a partir da pessoa de Jesus. Olhe com Deus e peça que Ele dê essa capacidade, esse discernimento. E invista do seu tempo na busca de conhecer quem é Deus. Fale com Ele agora sobre isso. E agradeça por ter essa revelação em sua vida. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que está aqui no templo ou nos acompanha pela internet, que ainda não tem esta convicção de que seus olhos já foram abertos por uma ação especial de Jesus, por meio da fé depositada em Jesus. Pode ser que você esteja confuso sobre a sua identidade, mas nesta manhã Deus falou ao seu coração, mostrando que você é um pecador que precisa da graça de Deus. E que você pode ter a sua identidade restaurada por meio de Jesus. Se você deseja que esse processo se inicie na sua vida, coloque agora a sua fé em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. E fale com Deus deste propósito do seu coração. E se você está tomando essa decisão nesse momento, se você está dizendo para Deus, Deus, eu quero que esta verdade que é Jesus seja incorporada na minha vida. Eu quero conhecer Jesus cada vez mais. Eu quero conhecer a Deus de todo o meu coração. Eu quero sair da caverna, eu quero ver a verdade. Eu peço que você levante a sua mão em qualquer lugar desse auditório, indicando esse desejo do seu coração. Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto, indicando esse desejo. Eu quero conhecer a verdade cada vez mais. Eu quero seguir a Jesus de todo o meu coração. Há mais alguém?
Eu não vou insistir, mas eu não posso deixar de dar a você essa oportunidade. Lá atrás eu estou vendo uma pessoa do meu lado direito. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Mais alguém? Eu não vou insistir, mas eu quero dar a você esta chance agora de manifestar publicamente a sua fé em Jesus. Com esse sinal, você sinaliza esse desejo do seu coração. Mais alguém? Levante agora a sua mão, manifestando publicamente esse desejo do seu coração. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar a próxima canção. Esta canção fala que Jesus é o caminho, a verdade, Ele é o Criador de todas as coisas. E eu quero convidar essas pessoas que levantaram as suas mãos e outras mais a quem Deus estiver chamando de forma especial, para chegarem aqui à frente. Como esse Senhor já está aqui chegando. Deus te abençoe.